Oi, pessoal, tudo bom? Sou Eudilene Barbosa, da UFRA. Vamos iniciar aqui o Papo de UFRA com três pessoas renomadas na instituição. Na verdade, três cátedras aqui de respeito na medicina veterinária. Professor Nelson Souza, professor Sebastião aqui na minha frente e professor Haroldo Ribeiro. Estamos aqui para falar sobre a UFRA no Papo de UFRA. Vamos começar aqui com o professor Nelson, que está do meu lado, para falar um pouco sobre a medicina veterinária e principalmente sobre a história dele na UFRA, né? E como essa medicina veterinária funciona na UFRA, funcionava antes, um pouco sobre a história da medicina veterinária na UFRA. Ok, muito obrigado, professora, pelo convite. É um prazer estar aqui, acompanhado de dois colegas, duas lendas aqui da medicina veterinária, o professor Sebastião, o professor Haroldo. Eu vou dizer que eu já tenho um tempinho na UFRA, tá? Este ano eu fiz 45 anos que eu leciono na universidade. Tá? Começamos lá na antiga FICAP, eu sou da primeira turma, junto com o professor Haroldo, da turma pioneira da Amazônia, tá? E a UFRA tem sido muito importante na nossa vida, tá? Tudo que eu tenho, eu agradeço à UFRA, tá? E vou dizer uma coisa para vocês, nesses anos nós tivemos uma evolução muito boa nos aspectos de ensino, de pesquisa, de extensão, tá? Nós temos alguns segmentos muito fortes dentro da medicina veterinária, né? É o caso da reprodução, é o caso lá da microbiologia, a própria clínica médica é muito boa e todas as outras disciplinas. Também eu tenho certeza que nossos colegas se esforçam para dar o melhor deles. E se não dão, é por falta de quê? De apoio, de recursos e de infraestrutura, tá? Porque todos nós estamos comprometidos lá com a universidade, tá? Trabalhar pela universidade, trabalhar principalmente pela medicina veterinária, tá? O que é que eu vou dizer mais para vocês? Vou dizer a minha opinião a respeito da atual situação, tá? Hoje a UFRA, eu acho que não está cumprindo com o seu papel de academia, realmente de academia. Por quê? Porque nós ainda estamos engatinhando e não estamos cumprindo a questão da inovação tecnológica. Nós temos que ter mais inovação. Temos sim, mas ainda acho que é muito pouco. Qual é o papel da universidade dentro desse contexto da Amazônia, desse contexto regional, da gente levar mudança na área de ciências agrárias e realmente contribuir para o desenvolvimento do nosso rebanho, porque nós temos um desafio enorme na Amazônia, principalmente no Pará. Hoje nós estamos no terceiro rebanho do Brasil de 22 milhões de animais, né? A gente tem também uma importância muito grande em outros setores, né? Na bovinocultura, nós temos o maior rebanho do Brasil, tá? Enfim, acho que a gente deveria e poderia estar dando uma grande contribuição na área da inovação tecnológica e também na difusão tecnológica. Porque não é só pesquisar, eu acredito que não seja só isso. Nós temos que pesquisar, fazer dia de campo, transferir essa tecnologia para o nosso produtor, tá? E contribuir para o desenvolvimento do Estado, né? Levar realmente essa informação, fazer dia de campo no interior, reunir com os produtores e abrir as porteiras da universidade para os produtores, né? Acho que a gente faz muito pouco nisso ainda. A gente precisa fazer muito mais mesmo, porque nós temos bons técnicos, bons professores, comprometidos, mas esbarram na falta de infraestrutura e na falta de recursos, tá? Então eu acho que essas duas coisas aí a gente precisa fazer muito melhor, tá? Eu tive a felicidade de ser pró-reitor de extensão. Eu também acho que a extensão precisa dar uma melhorada, melhorar muito, tá? Quando eu fui pró-reitor de extensão, eu me preocupei muito com a questão da difusão, tá? Nós fazíamos dia de campo, participávamos de todas as feiras agropecuárias no estado do Pará, levando informação para os nossos produtores, tá?
E, além disso, também se preocupamos muito com o esporte, tá? com a arte, com a cultura. Tá? Nós restabelecemos o coral da universidade, o grupo de dança, o grupo de música, fizemos um trabalho social no entorno da UFA, trouxemos o Propaz do governo do estado para dentro da universidade, né, com toda a área de esporte, com a área de cultura, de arte, né, e isso nos deu um bom resultado. Ganhamos até um prêmio no Festival Internacional de Dança, tá? E uma das nossas alunas lá do nosso projeto da Terra Firme foi estudar nos Estados Unidos. Ganhou bolsa para estudar nos Estados Unidos. Essa parceria na extensão foi muito boa, porque o governo do estado ele recuperou a piscina, recuperou a piscina como um todo, recuperou o piso, consertou o filtro, consertou as bombas, recuperamos as quadras externas, embaixo do ginásio, nós recuperamos todo embaixo do ginásio, fizemos 3 salas de terceira de aula, um espaço para dança, para o balé climatizado, tá? E também fizemos um espaço lá para outro tipo de atividade cultural, como nós tínhamos um grupo de capoeira, e também à noite a gente trabalhava com os adultos da Terra Firme. Tá? Professor Nelson, o senhor falou num ponto importante aí, porque o senhor, além de médico veterinário, o senhor se importou em relação da universidade como um todo, né? É um atleta aqui, né, professor Haroldo? Que além de médico veterinário, é um atleta que está aqui na frente. Verdade, grande tenista. Grande tenista. Então, eu acho que o senhor contribuiu não só na medicina veterinária, como a UFRA como um todo. Sabe a história da UFRA? Tem a UFRA aí na base, né? Primeira turma, né? Primeira turma do... Uma pioneira da Amazônia. A pioneira da Amazônia, né, de medicina veterinária. A UFRA hoje é vista pela sociedade, principalmente, como o senhor falou aí, em projetos de pesquisa, extensão, e a importância da universidade, do incentivo da universidade para fazer com que a UFRA... O senhor mostrou uma grande faceta que tem em relação à extensão e à pesquisa. O incentivo da universidade, mas também o apoio externo. Sim. O apoio político, o apoio de recursos injetados dentro da universidade e a importância disso para fazer com que a universidade cresça hoje, né? E eu acho que esse ponto foi crucial, que o senhor se atentou a utilizar esse apoio externo para um benefício total da universidade, não só para a medicina veterinária, mas para um todo da universidade. E hoje a universidade é vista pelo nosso hospital veterinário, que atende aí a região, né? Atende principalmente a região metropolitana aqui de Belém, e as pessoas vão lá para um atendimento nesse hospital. O senhor foi diretor do Instituto, né? Por um grande período, né? Por parte dessa fundação e desse incentivo para os profissionais que têm de qualidade dentro da nossa instituição, os médicos veterinários, os técnicos, os alunos que estão lá todo o tempo na pesquisa, na extensão, então no dia a dia lá no estágio. E essa valorização por si desses profissionais, eu sei que o senhor é reconhecido dentro da universidade pela valorização do ser humano e a valorização dos profissionais dentro do Instituto. O senhor trabalhou muito em relação a isso. E eu queria saber do senhor, qual é a vivência que o senhor tem hoje para ver hoje a medicina veterinária que nós temos na instituição, que é reconhecida localmente e nós, nacionalmente, em relação ao próprio hospital, se esse atendimento é como o senhor esperava que fosse hoje, no momento que nós estamos, ou que o senhor acha que poderia melhorar para essa população e por termos profissionais que são muito a mais do que, né, o Estado aí visualiza, na verdade, verifica nessa potencialidade. Estamos 2 profissionais aqui que são reconhecidos mundialmente, 3. Então, aqui o professor Nelson, o senhor mesmo, é um imortal da academia, né, de veterinária. Vai em Brasília, todo mundo sabe quem vocês são. Então, eu acho que aqui o nosso Pará, muitas pessoas ainda não conhecem, ainda não visualizam o potencial da nossa instituição como um todo, os profissionais que estão lá dentro. Então, eu queria a sua opinião em relação à medicina veterinária, que o hospital veterinário hoje, que tem aqui na UFRA, não é um hospital que abrange totalmente o grande porte, que depois eu vou falar com o professor Haroldo em relação a isso, mas o pequeno porte é aberto à população local, né? O que o senhor visualiza desse hospital? Ele está como o senhor imaginava, ou o senhor tem uma visão ainda mais ampla em relação a isso? Olha, a minha visão é muito mais ampla. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos fazer com urgente é fazer um seminário interinstitucional de avaliar o nosso curso de medicina veterinária.
trazendo a iniciativa privada para discutir com a gente, trazendo o poder público para discutir com a gente. Eu, por exemplo, ensino saúde coletiva e eu sei que a gente precisa levar os nossos alunos mais para participar do programa de saúde da família, da vigilância sanitária, do centro de zoonose, etc. Da mesma coisa na área de grandes animais. A gente precisa trazer os grandes produtores e o pequeno também. Vamos trazer o pessoal da FAEPA aqui para discutir com a gente, para ver se realmente o que nós estamos ensinando interessa o mercado, né? Se está interessando o mercado ou nós estamos ensinando coisa que eles não estão precisando. Eu acredito que não, mas eu acho que essa discussão é muito boa, é salutar, e a gente precisava fazer realmente este seminário, trazendo todas essas entidades para cá, mostrando o que nós estamos fazendo, inclusive uma forma da gente fazer um feedback com eles, que eles possam nos ajudar. Tá? O nosso hospital, tá? Nosso hospital, na verdade, hoje nós chamamos de hospital, mas se a gente for obedecer à legislação do Conselho Federal, ele não é hospital. Por que ele é um hospital? Tá? Ele não é hospital porque ele não tem internamento. Então, a resolução do Conselho Federal diz que uma instituição para ser um hospital, ele teria que ter internamento, e nós não temos um internamento. Isso é uma das coisas aí que estão em desacordo com a resolução do Conselho Federal. Mas o nosso hospital aí dá uma grande contribuição aqui para a sociedade, não podemos negar. E temos bons médicos veterinários também atendendo lá no hospital, mas, por exemplo, poderia ter uma parceria melhor. Tá? Agora nós temos um novo prefeito aí, com o Igor Normando. O Igor Normando já nos procurou, ele já está com um projeto lá de usar uma área da Embrapa para tirar os animais de tração da rua, né, que muitos deles eles são expostos a muito sofrimento lá na rua, né, até crueldade acontece, de tirar da rua e trazer para esses animais para um local onde eles possam ter um descanso. Né? Hoje a gente não admite mais o sofrimento desses animais na rua. E a prefeitura está disposta a nos ajudar. Tá? E com certeza a gente vai poder fazer uma parceria com eles em relação ao hospital para dar um atendimento melhor, porque a prefeitura tem dois pontos de apoio, né, que é o hospital da prefeitura lá na rodovia do Tapanã, sim, que é descentralizado, sim. O outro, o centro de zoonose, mas também o centro de zoonose não é um hospital, faz só a parte de pesquisa e controle das zoonoses. Tá? E eles precisam disso. Eu queria lhe perguntar em relação a isso, né? A gente sabe que tem os centros de pesquisas, como zoonoses, e a gente sabe que a universidade ela tem aquela obrigação de fazer ensino, pesquisa e extensão, e a pesquisa por si só, ela é uma contribuição para se criar possibilidades de melhorias, né, e fazer com que isso vá para uma extensão e levar para a sociedade essas melhorias vindas da pesquisa. E aqui nós estamos, né, em relação a conversar sobre a academia. Sou muito feliz de vocês terem aceito o convite, né? São 3 amigos aqui que estão discutindo em relação a melhorias, que a gente está aqui vendo melhorias e situação do ensino, da pesquisa e da extensão. E eu queria até perguntar para o professor Haroldo, que está ali na frente, e o professor Sebastião, sobre esta pesquisa relacionada, né, a esse incentivo da pesquisa e essa importância da universidade na pesquisa. Hoje nós sabemos que a pesquisa em relação, principalmente ao grande porte, que é uma especialidade de ambos aqui, é uma pesquisa que é direcionada e uma pesquisa por si só que é necessária no nosso estado, né, que é um grande produtor. E eu queria saber como é que está hoje essa base de pesquisa saindo da universidade, da UFRA, em relação a esse grande porte, como é essa vivência de vocês na pesquisa e como isso está sendo visto no mercado aqui no estado do Pará. A UFRA e esse incentivo da pesquisa. Boa tarde a todos, né? Acho que nos estão nos ouvindo, vão nos ver futuramente. Né? O meu assistente adjunto titular, Sebastião Rolim, professora Edilene, Nelson, essa figura aí
ímpar, né, em termos de FICAP hoje UFRA. Edilene, com relação à pesquisa, hoje na UFRA, tá, eu vou falar a respeito da minha área, né, juntamente com o Sebastião, que é reprodução animal. Se ela está hoje, atingiu um chamado patamar em que a nossa pesquisa hoje já está internacionalizada, né? Começamos regional, estadual, nacional, hoje está internacionalizada em relação àquilo que se começou há muito tempo. Então, para se ter uma pesquisa hoje consolidada, isso leva muito tempo, leva anos. E nós começamos aí por volta de 1978 para 80, logo que nós se formamos, e o professor William Gomes Vale foi o grande iniciador de tudo isso, porque ele veio de uma escola de muita pesquisa, né? Ele também trouxe para cá, para Belém, a sua pujança em termos de pesquisador, em termos de professor, e o conhecimento dele, e implantou isso conosco, onde ele selecionou, né, os alunos que naquela época não eram remunerados, né? Era voluntário. Né? Hoje, era no amor mesmo, hoje, né? Todo mundo tem sua bolsa lá na UFA. Qualquer aluno, graças a Deus, tem sua bolsa para se manter. Na época, não. Na época, era voluntário mesmo. Né? Ele conseguiu selecionar e fez uma equipe. Mas essa bolsa é a instituição que paga ou os projetos que vocês conseguem financiamento externo? Não, eu estou falando do aluno como um todo hoje. Sim. Né? Tem bolsa lá de ajuda, bolsa do governo, bolsa PIBIC, bolsa PIVIC, que de certa forma ajuda o aluno. Naquela época não tinha, né? Naquela época não tinha. E então, o professor William ele conseguiu reunir, né, eu, o professor Souza e o Orrache, como um aluno, né, e começamos a ser o etiale, os colaboradores do professor William Vale, né? E fomos, daquela época, eu comecei a sentir dentro de mim, como estudante, né, que poderia ser um pesquisador, podia ser um cientista. Foi preparado, né, para isso, né? Podia ser preparado para isso. E foi árduo, muito árduo. E nós tínhamos a linha de pesquisa, reprodução e bubalino. Ele falava, Haroldo, bubalino está esquecido no Brasil. A Amazônia tem a maior quantidade de búfalo. Então, vamos pegar essa linha de pesquisa e vamos atrás dos recursos. E fazíamos os projetos, e os projetos ele colocava debaixo do braço e ia negociar com o Sudã, CNPq, CAPES, né? E começou a vir recursos. E aí começamos a trabalhar, a pesquisar, né? A equipe. E me lembro muito bem, na época, já no Marajó, precisávamos de animais para congelar o sêmen do búfalo. Tínhamos a tecnologia de bovino. E alguns pecuaristas naquela época acreditaram, né? Isso porque o lobby do professor Abinor Gondim, né? Agrônomo, mas especialista em zootecnia, né? Que era apaixonado pelo búfalo, e ele queria fazer inseminação artificial. Vocês iam para o Marajó? E o professor, através do professor Gondim, professor William, através do professor Gondim, conhecendo esses fazendeiros, esses proprietários, né? Estivemos no Marajó tentando colocar na cabeça deles que se criar bubalino hoje, com melhoramento genético, tinha que usar inseminação artificial. E o que é isso de inseminação artificial? Naquela época era uma novidade. Assim. Muito grande. Eles achavam que era gasto. Não, vai gastar muito dinheiro, eu vou gastar muito dinheiro. E era relutante aceitar a técnica, né? Mas graças que geralmente tem um ou dois que visualizam, pensam longe como um empresário, né? Não são só o dono do boi, eles são pecuaristas, empresários, e viram e colaboraram. E com isso nós tivemos
a chance, né, de ter esses animais. Esbarramos um pouco lá na FICAP, né? Na época era veterinária, zootecnia e agronomia. Esbarramos um pouco a questão administrativa, a questão de funcionário, a questão de apoio logístico, né? Foi um aborrecimento para o professor William na época, houve algumas brigas políticas, e época de eleições também, se formou um grupo antagônico à situação que estava, que evidentemente não estava nos ajudando, né? Nós tínhamos recurso, quase 50% do recurso da FICAP na época. Aí não tinha a visão que era a evolução, na verdade. Eu não sei que visão que eles não tinham, mas de uma certa forma, eles queriam nos blindar ali a veterinária de crescer mais do que os outros cursos. Não sei, talvez, quem sabe. Vaidade. Né? Vaidade. Então tivemos muita dificuldade quanto a isso, né? Esse apoio logístico. Mas vocês insistiram? Insistimos demais. E aí começamos a colocar o alunado, né? O estudante, para ser esse apoio logístico, para nos ajudar nesse aspecto de manejo. E os professores faziam as pesquisas. Graças a Deus, foi um sucesso. Congelamos o sêmen pela primeira vez na América Latina de búfalo. Fizemos a primeira inseminação artificial na América Latina também, que foi lá na fazenda do Liberato de Castro. Fica em Ponta de Pedras, né? Ponta de Pedras, né? Olha a saga do professor Haroldo. Eu digo que foi uma saga mesmo. Hoje é difícil. 1981 para 82. Mas o professor Sebastião foi uma saga num lugar maravilhoso, né? Sim, com certeza. Mas naquela época era bem difícil chegar lá. Muito difícil chegar Hoje lá. Eram 12 horas de viagem de ida e 12 horas de volta. Não é que não valia a pena. O Marajó. Está valendo a pena agora. Graças Porque a Deus. na época, incentivado pelo professor William, que realmente era visionário, né? Visionário. E ele conseguia trazer a verba. Nós tínhamos todo aparelhado. Então, desde aquela época, aquele profissional visionário que ia atrás mesmo, insistia, eu vou atrás de recurso, eu vou botar pasta debaixo do braço, surgiu resultados agora. Porque se não fosse graças a ele, nós não estaríamos nas condições agora, numa evolução dentro da medicina veterinária do Estado. Agora, falando agora, é que você colocou muito bem, tá? Hoje, a pesquisa dentro da reprodução, como falei que atingimos um patamar, né? Conseguimos, tá, chegar aonde o professor William queria. Onde o professor Orraz, que infelizmente o Covid o levou, queria. Tá? Então Deus me deixou vivo para ser testemunho disso. E fomos colocando outras pessoas para fazer parte dessa equipe. Hoje está o professor Sebastião, né, fazendo parte dessa equipe. Levando o sonho em frente. Dando continuidade, né, que hoje não é mais sonho, hoje já é uma realidade. Já é uma realidade. Mas naquela época, para ele, era um sonho e o impedimento. Era sonho. E as pessoas que puxavam para trás e diziam, olha, talvez chamavam ele de louco, né? Não, chamava ele de louco. Chamava ele de louco. Eu sei bem como é. Revolucionário, terrorista, fazedor de problemas. Quem é ele, né? Confusento, tá pensando que ele é o quê, Ele né? brigou muito lá na UFRA, E professor Nelson, às vezes você precisa fazer sacrifícios e insistências para no futuro outras pessoas melhorarem e a evolução do ambiente. Para te ter uma ideia, hoje tem a Central de Biotecnologia em Reprodução Animal. Essa central era para ser ali onde é o meu local de trabalho, aquela área de manejo. O primeiro projeto era para ser feito ali. Tá? A Sudan já tinha liberado a primeira parte e nós íamos construir. Por questões políticas, dentro da FICAP, vaidade. Não conseguimos. Eu digo que chama não conseguimos, tá, colocar a primeira estaca. O professor William, como coordenador, ele também tinha uma ajuda dos alemães, né, da escola alemã, que são muito interessados. Né? E nós não poderíamos, naquela época, dizer, olha, não temos condições de fazer, leva o teu dinheiro, leva o teu material.
né, foi quando a UFPA abraçou o projeto. Triste, né? E o projeto foi lá para Castanhal. E nós ficamos trabalhando, né, tanto na UFRA, só ensino, e lá em Castanhal nós tivemos condições, todas as condições, para dar continuidade à pesquisa de búfalo. Aí se consolidou, né? Tinha um semi-congelado que já estávamos vendendo para Bolívia, Venezuela, de búfalo. Mas vocês fazendo essa base lá na UFPA? Fazendo essa base lá em Castanhal, na Central de Biotecnologia, tá? Que tinha o convênio UFPA e UFRA. Sim. Em termos, assim eu poderia também ir para lá como pesquisador e professor. Bem, agora, né, infelizmente que a Covid separou a equipe, o professor ele está aposentado, o professor Racha, infelizmente, está lá em cima. E o Souza também. E o Souza também. A pesquisa ela parou. Mas, antes de parar, o professor Orrache esteve conosco lá na UFRA e acho que ele se arrependeu num certo detalhe como pesquisador, e disse, estava aí o Sabá, e se precisamos retornar o projeto já de FIV, que é fertilização in vitro, ou seja, produzir embriões, fazer o búfalo proveta, o búfalo de proveta. Tem um bebê de proveta? Sim, tem. Fazer o búfalo de proveta. Porque outros estados, com a orientação dele, a supervisão dele, já estavam fazendo. E nós estávamos parados. Não podendo ter sido pioneiro também, né? Porque houve uma separação aí política, mas voltou e conseguimos infraestrutura, conseguimos animais e demos continuidade. Foi quando o professor Sebastião entrou, né, na equipe, já era professor nosso, mas entrou na equipe, se preparando justamente para esse outro ramo da biotecnologia que chegamos hoje, que é a produção de búfalo de proveta. E hoje já está nacional, regional, muito bem encaminhado, estabilizado, que na época tivemos uma certa dificuldade. Mas com a persistência do professor Racha, né, e com a continuidade dele, eu, em termos de matadouro, em termos de Marajó, e alguns pecuaristas que acreditaram na gente, o Sabá vai falar sobre essas vantagens da FIV a respeito. Eles viram realmente que essa tecnologia era muito mais vantagem do que a inseminação artificial, né? Que a inseminação artificial, passou por uma nova etapa, eu tinha que ver se a fêmea estava no cio para inseminar. Depois veio a técnica que eu precisava induzir a fêmea no cio e inseminava. Ótimo. Mas mesmo assim não dá para dar uma acelerada no melhoramento. Mas com a produção de búfalo, de proveta, isso dá uma acelerada muito grande, muito grande. E é hoje onde a reprodução está. E eu ia perguntar em relação a isso, porque o professor Sebastião é uma referência muito querido lá dentro da universidade por esses projetos e essas inovações que já vêm historicamente dentro da universidade aí. E é isso que eu ia perguntar o professor Sebastião sobre essa situação por si só deste projeto maravilhoso aí e esses incentivos, né, a este seu projeto que roda dentro da universidade. E hoje em dia, esse projeto ele é financiado ou ele é com recursos próprios? Como é que está este projeto e o andamento dele dentro da universidade? E me explique assim, uma base desse projeto, a quantidade de alunos que estão envolvidos nesse projeto e o benefício que esse projeto está dando hoje para o Estado e qual benefício ele poderia dar para a universidade em relação no futuro, se a universidade desse um incentivo adequado para o projeto, qual o retorno que poderia dar financeiro e também científico para dentro da universidade, essa sua base desse projeto que é reconhecido não só dentro da universidade por todos, que todos falam, é muito falado dos seus projetos. Né? Antes do professor Sebastião responder, eu no início disse que o professor Haroldo era uma lenda na universidade. Sim. E é uma lenda mesmo. Acompanhei toda a trajetória dele do professor William.
o professor William conseguiu trazer para a universidade o convênio com a Agência Internacional de Energia Atômica. E trabalhamos Isso com é mais de- raro, isso é raríssimo. raríssimo. Saiu no liberal, búfalo atômico na Saiu no FICAP. liberal, búfalo Atômico na FICAP. É Raríssimo difícil isso. fazendo marcação É por muito radioisótopo. difícil. É muito Uma coisa difícil. fantástica, né? Eu acompanhei o professor William lá no FINEP, né? E conseguimos recursos para cá. A SEBRAM é responsabilidade do William e do Haroldo também. Olha, se o Porque foi eles que implantaram a SEBRAM. Mesmo estando no âmbito da UFPA, o trabalho... Em outro terreno, né? outro terreno, mas o trabalho foi fruto todo nosso. deles. Foi todo Então, o deles. Jurunense fez história na capa do jornal, Não. trazendo uma referência aí. Foi, é verdade. Não. Na segunda página do Jornal Liberal de 1982, Foi. o Liberal expõe assim: nasce os primeiros bubalinos de inseminação artificial no Brasil, quem está na capa. Olha, Né? E os 5 búfalos que tu nasceram. emoldurou isto, né? Tá Hein? lá na Tá sala dele. emoldurado? Já estou na história. Tá emoldurado? Já, tá Eu emoldurado. quero uma cópia. Tá Porque eu emoldurado. preciso de uma cópia. Ah. Porque é história, meu Não, filho. eu estive no museu lá em Garapiaçu. Garapiaçu não. Lá no E- Marajó. Marajó. No Marajó, o Museu Novo, né? Mas é lá em Cachoeira do Cachoeira Arari. do Arari. É o museu do... Então tem todos, Museu do Marajó. né, Museu do Marajó. Muito povos bonito, por antigos, sinal, muito os bonito. artesanatos. E tem uma parte lá Dos né, dos búfalos, né, que dentro do Marajó é conhecida no mundo todo pela criação de Sim. búfalo. E a maior quantidade de búfalo que tem no Brasil, na América Latina lá. E eu estive falando com um dos encarregados lá, disse assim, eu tenho uma reportagem sobre o búfalo que ficaria muito bem aqui, porque ele vai fazer parte desse museu. Eles estão me pedindo, eu estou preparando isso. Tudo bem. Vai fazer parte Tem que fazer Tem que parte, museu, é do necessário. museu, tá? Justamente essa reportagem do Liberal, Não- né? já era para estar lá, professor. Porque eu Para colocar lá estou essa admirada. da primeira inseminação artificial de búfalo na América Latina. E outra coisa que eu vou lhe dizer, muitas pessoas aqui no Pará não sabem que na UFRA tem búfalo. Aqui na UFRA, né? Tem gente que nunca viu um búfalo na vida. Aqui na UFRA, visite a UFRA tem Você lembra búfalos. daquela ideia que eu estava conversando contigo? Não, que eu te aquela falei? ideia vai se Sábado, tornar domingo, realidade, se Deus sábado, quiser. Domingo, a UFRA se tornar visível, Olha, eu... uma vitrine, Trazer os alunos. Ei, os eu alunos, a posso- comunidade, as crianças, né? pra E, professor Comunidade Nelson, eu pra- posso até revelar, eu levei Aí, esta ideia maravilhosa Pois, para o Ministério do Turismo e foi abraçado pelo Ministério do Turismo, transformar a UFRA num polo, uma universidade de visitação externa para a população, com, lógico, um incentivo financeiro né, do Ministério do Turismo, que as pessoas entrem numa fazenda dentro Isso, da Edilene. capital Isso. e tenham um parque de visitação externa com incentivo do Ministério do Turismo, tá? Já estou adiantando aqui. Para as pessoas entrarem na universidade e verem a beleza da universidade, os animais que tem lá dentro, o trabalho, e as crianças, a família entrar e aprender a levar o filho que é pequeno a amar a universidade, a ver os animais, a amar os animais e ver quanto que a universidade pode contribuir no futuro. E daí saem muitos médicos veterinários, agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros de pesca. Edilene, né? a população, a comunidade, por exemplo, aqui no Belém, pensa que o búfalo é aquele búfalo selvagem. Não! Na África, que passa né, na mídia, brigando com cobra, É, com leão. não. Tá? E às vezes tem medo de búfalo. Esse nosso búfalo não, é um búfalo doméstico. Né? É E um são búfalo- muitos que tem lá. búfalo é originado da Muitos. Índia. São domésticos, muito, muito bem manejados. Então, a comunidade, a população ter contato, ver isso aí. Sabe uma das É uma coisas que eu coisa acho salutar. maravilhosa na UFRA, quando eu dou aula, principalmente lá na final, na zootecnia, né, que fica aquele campo todinho, quando é final da tarde que eles saem, né? É a coisa mais linda. Imagine a população tendo esta visão. É melhor do que ver o pôr do sol na praia. Os bichinhos saem. É lindo, lindo. Mas lindo, é lindo. Ainda vem junto com as E capivaras muitos não agora. conhecem. Agora vem com as Vem capivaras. junto com as capivaras agora tardinha. Tá, tardinha, tem né? muita capivara É lá. muito bonito, Fica né? É uma verdadeira fazenda. É uma Quando- fazenda. É uma visão rural. É uma visão Visão rural. Quando eu estava na Pró-Reitoria de Extensão, essa visita era comum, não. Eu abri a universidade. É. Eles veio, era uma Imagine visita ela aberta acompanhada. com incentivo financeiro para melhorar a imagem da E universidade. mais outra coisa. E reestruturá-la, né?
nós tínhamos em todas as feiras agropecuárias, nós colocávamos uma fazendinha lá. Para poder demonstrar. Lá em Paraupebas, o Renan me ajudou muito. Olha, e é raro uma universidade ter ativos. Em Paragominas também, lá o Gustavo Rufé. Nossa fazenda dentro da capital, e também temos uma base, lógico, na fazenda escola, é ativo da universidade, não é cedido, é ativo Antes de da passar universidade. a palavra para o Sebastião, vendo essa aí tornar a visibilidade, a vitrine sobre esses grandes animais que nós temos, né? Ovino, caprino, bovino, equino e bubalino, porque hoje, entre 50 alunos que entram na universidade, no curso de medicina veterinária, 45 querem trabalhar com pequenos animais. Por quê? Porque vem de berço, vem da família, tem o seu cachorrinho, tem o seu gatinho, né? Brinca de médico e, de repente, quando cresce, chega no colégio, olha, tem curso de veterinária que cuida de animalzinho. Aí ele se apaixona, levando o aluno desde cedo também, né, né, primeiro grau, segundo grau, vendo os animais. Olha, tu pode ser também doutor do boi, tu pode ser doutor desses animais. Sim. Pode trazer uma percentagem, 3% desses. Não, e melhorar desses alunos para ser. Existe muito mais, né? Futuro, E detalhe, a falta de visibilidade é que essas pessoas não têm noção quanto que eles podem ganhar remuneradamente trabalhando com animais de grande porte. Ganhar como médico veterinário na capital de animais de pequeno porte, muito bem, mas não tem a noção que eles podem até enriquecer trabalhando nas grandes fazendas aí, com essa reprodução que agora o professor Sebastião vai explicar. Quanto que isso monetariamente pode ganhar, tanto a universidade ganhar financeiramente relacionado a este trabalho, quanto um profissional da área posteriormente trabalhando com isso. Ele vai falar. Ele vai falar aqui que todos os nossos professores... esses dois mestres. Não, esses meninos aqui... Esses meninos aqui têm muita história. Tem uma coisa, eu falei no início da minha fala, que nós temos bons professores, nós temos bons técnicos, nosso problema é de infraestrutura e recursos, mas tem mais um problema. Sabe o que é? É a visão do nosso gestor principal. Que a gente espera que com a Edilene a coisa mude de figura. Porque quando você falou da Sebram, que disseste que a universidade abocanhou a ideia, que foi do professor William, quem era o reitor? Nilson Pinto. Era o Nilson Pinto, da UFPA. Ele disse, opa, você quer um filão para mim. Né? Abraçou a ideia e implantou na Castanhal com a ajuda da gente. Então, o gestor máximo, o gestor o maior, nosso reitor, tem que ter sensibilidade para isso. Essa é importantíssimo. Não adianta a gente aqui estar correndo atrás, se depois a nosso trabalho não tiver ressonância lá em cima. Que eu acho que agora as coisas com a Edilene vai mudar, com certeza. Com certeza. Vamos, Sebastião, revelar os mistérios para os meninos terem a visibilidade da pesquisa, né? E dessa base, porque a minha base é administrativa de gestão pública, mas eu sou encantada pelas múltiplas profissões e principalmente pela diversidade que a gente pode fazer para as outras pessoas e a melhoria na vida das pessoas, né? E o seu projeto já traz melhorias, né? Porque já vem numa continuidade histórica, né? Sim, de melhorias. Sim. Então, revele aí. Eu não sei se ele vai falar, mas hoje os prefeitos, os produtores rurais, estão fazendo fila lá na porta. Fila na porta dele, eu sei, tem fila. Professor, obrigado pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre a UFRA, principalmente por estar na frente desses dois grandes mestres aqui. Fica babando. A gente fica só ouvindo. A vontade de ficar só ouvindo aqui as histórias. Se somar aqui a vida de UFRA dos dois dá próximo dos 100 anos já. Então é muita história. Então acompanharam toda essa evolução aí da pesquisa dentro da UFRA. O professor Haroldo comentou aqui que a pesquisa iniciou na década de 70, então se a gente somar aí 70 mais 2025, dá 55 anos de pesquisa só na área de reprodução animal. Então é muito tempo, né? Então, viu muita coisa. Viu muita coisa e acompanhou desde o início, né? Essas dificuldades que foram enfrentadas. Hoje a gente está fazendo o que a gente faz hoje graças a esse caminho que foi trilhado por eles, né? Pelo professor William, que iniciou tudo, professor Haroldo, professor Racho, da professor Souza. Então, a gente deve tudo isso hoje que a gente está podendo fazer graças a esse caminho que foi trilhado antes por ele, que foi pavimentado por eles, né? Então, a gente
agradece demais, eu tenho o maior orgulho de poder fazer parte dessa equipe. Quando eu entrei aqui na UFRA, eu vim para o Pará por conta do nome da reprodução no Brasil e no mundo, então já tinha, na verdade, a reprodução no Brasil tinha três grandes grupos no Brasil, era Minas, São Paulo e aqui, então sempre foi referência a reprodução animal aqui na UFRA, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Então, quando eu vim para cá estudar, ser orientado do professor Haroldo de mestrado, eu vim por conta disso, por conta dessa valorização, né, desses profissionais. E depois eu nem me dei conta, porque depois a gente vai se envolvendo, mas em 2009 teve o concurso para a UFRA, no qual eu entrei. Quando eu fiz o concurso, eu estava estudando para o concurso, não me atentei, mas depois que caiu a ficha que eu substituí o professor William Vale, né? Depois. Espera aí, Então, deixa assim, eu ver quem eu estou substituindo. Meu Deus do céu, quem eu estou substituindo? Responsabilidade. O professor William Vale. Eu falei, Jesus, tem que fazer alguma coisa para manter, né, o nível, né? O nível. E graças a Deus, hoje a gente tem conseguido fazer com que o nome da reprodução, o nome da UFRA, ele possa estar onde a gente acha que realmente merece estar, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente tem projetos de pesquisa no estado de Roraima, no estado do Amazonas, no estado do Pará, no estado do Maranhão, no estado do Amapá, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, em Minas Gerais. Então a gente tem conseguido ampliar esses horizontes. Ontem mesmo conversei com o professor Haroldo, que a gente está com um projeto para ir na Índia fazer embrião para os caras lá, ou seja, a gente está ensinando o pessoal a fazer embrião. Na Itália, que por incrível que pareça, não o pessoal faz embrião, mas faz embrião a nível de pesquisa, a parte comercial não existe. Então, a gente está com um projeto hoje para estar ampliando esses horizontes para ir um pouquinho mais longe. Tá? E graças, mais uma vez, a tudo isso que foi feito por essas assumidades que estão aqui na nossa frente. E as filas na sua porta. E hoje a gente consegue aí também levar essas tecnologias para o Marajó, que é o estado do Pará hoje tem o maior rebanho de búfalo do Brasil. Entretanto, a gente ainda peca muito em qualidade. Então, para isso, a gente precisa usar biotecnologia, inseminação artificial, transferência de embrião, clonagem, transgênico. Então, tudo isso a gente precisa ainda... E o custo disso... Em relação à produção, assim, o senhor faz um embrião, quantos o senhor faz quando o senhor tira de um búfalo desse? Então, a búfala ela produz muito pouco, mas hoje comercialmente já é viável, né? O professor Hashi passou muitos anos pesquisando a FIV em búfalo, quase 30 anos, e não conseguia fazer embrião, porque o búfalo produzia muito pouco. E graças às pesquisas dele, logo, acho que 2015, 2014... ele conseguiu, junto com o grupo de pesquisa da UFRA, conseguiu fazer os primeiros embriões de búfalo da região norte. Tá? E a partir disso a gente conseguiu evoluir. Hoje a gente consegue em torno de 3 embriões por vaca. Se você for comparar com bovinos, é um índice pequeno, né? Porque bovino você consegue em torno de 10 embriões por animal, 8 a 10. Tá? Mas bovino, quando a gente fala bovino, Nelore. Nelore produz muito embrião. Muito. E quanto é um embrião no Nelore? Não tem uma vaca que não tem preço. A vaca mais cara do Brasil hoje, a vaca mais cara do mundo, foi vendida a 21 milhões de reais. Então, me calcula quanto é que vale um embrião dela. Né? O embrião dela... Deve valer 2 milhões e 100 mil. Apenas. Então, deve valer bastante 3%. dinheiro. Na verdade, hoje, o que eles fizeram? Eles pegaram essa vaca, para ver o tanto que a gente precisa evoluir ainda dentro do tanto de mercado de trabalho que tem para os nossos profissionais que estão sendo formados na UFRA. Essa vaca, só um exemplo, ela foi vendida a 21 milhões de reais. E ela produz bastante embrião. Aí os caras, não satisfeitos, eles fizeram 3 clones da vaca. Então, eles, ao invés de produzir de uma, estão produzindo de 4. Então, a produção dela multiplicou por 4, que é a mesma vaca, só que clonada. Aí pega os 2 milhões nessas Exatamente. Então, hoje, essa vaca está valendo 100 milhões de reais. Porque são 4 vacas, na verdade. É o clone das... E o profissional que trabalha especificamente com Imagina isso, um profissional que vai lá aspirar a vaca para tirar esses embriões dessa vaca. Né? Mas a técnica é a mesma que nós ensinamos para os nossos Sim, alunos aqui. É isso ainda. E os alunos não têm essa visibilidade ainda, porque é uma coisa que tem que ser trabalhada com o tempo no futuro.
que, lógico, peraí, eu vou trabalhar só com pequeno porte, mas eu posso ficar rico com grande porte. Hoje, todos os nossos alunos que saem do setor de reprodução, antes de sair, eles já estão empregados. Já estão no mercado de trabalho. E a gente até tenta segurar, oferece uma residência, oferece do mestrado, alguma coisa, mas é muito difícil segurar. E hoje, vamos supor, se a universidade hoje, o gestor da universidade incentiva esse projeto, ele traz o financiamento para esse projeto, sem precisar que o professor saia da sua plataforma para ir atrás, que é o que acontece hoje, né? O professor sai da universidade, põe a pasta debaixo do braço e vai atrás do recurso para botar um projeto maravilhoso desse no mercado. E se a universidade traz o financiador para incentivar o pesquisador e você fique lá pesquisando? É uma melhoria que vai... Esse seria o ideal, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente hoje não consegue fazer pesquisa sem a gente ir buscar esse recurso, né? A gente sabe que o recurso público ele é escasso e ainda mais se você não sair da sua sala para ir buscar. Então, a gente hoje tem muita parceria público-privada, que eu acho que a universidade ela precisa buscar necessário. Não só recurso público, tem muito recurso privado, empresas que querem inovar, que querem investir na universidade e que querem formar mão de obra para próprias empresas, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de parceria e consegue apoio desses produtores. Aí vocês vão atrás, e lógico que o mercado aí está, né, necessitando muito, né, dessas pesquisas e incentivo. O mercado é gigantesco. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo, tem o maior rebanho comercial do mundo. O estado do Pará hoje é um grande potencial dentro do mercado. É o segundo rebanho bovino do Brasil. Hoje só perde para o Mato Grosso. E se você for falar de fêmea, é o maior rebanho de fêmea do estado, do Brasil. Ou seja, a maior quantidade de mão de obra para inseminação está no estado do Pará, porque as fêmeas estão aqui. As fêmeas bovinas estão aqui. Uma coisa muito interessante que o professor Sebastião falou. Mesmo uma fêmea de bubalino, ela consegue tirar 3, né? 3. Mas uma cria normal é 10 meses para nascer o animal. É 10 meses para nascer o animal. Então, assim, de uma vaca, mesmo que ela produza pouco, uma vaca bubalina, que ela ia ter um bezerro por ano, na tecnologia de produção in vitro, ela pode ter um bezerro a cada 15 dias. A cada 15 dias. Então, em um ano ela vai pode ter fornecer 24 bezerros que ela não teria durante a vida dela inteira. Uma produção normal. Uma produção normal. Sabe o que eu acho interessante? Porque a minha visão de pesquisa de ciência, né, é que isso pode fazer mudanças de vida. Na verdade, a pesquisa por si só, ela é para criar possibilidades de melhorias de vida e ela foi criada para isso, né? E o papel da universidade é fazer com que isso cresça e que isso se fortaleça. Por que eu falei em termos do papel da universidade de trazer os financiadores, trazer para dentro da universidade e fazer com que isso seja visível e não o professor sair atrás, facilitar, fazer o inverso que não é feito da forma normal. Porque na minha visão de ciência é que a universidade tem um papel de gestor, de favorecer o professor a dar melhoria para a sociedade. Então, trazer os financiadores, trazer o governo para dentro, trazer o investidor externo, o investidor internacional, dizer, olha, aqui tem isso, e dar essa visibilidade e trazer de fora para dentro, porque eu acho que a importância é essa. E isso favorece, porque não é só a universidade que cresce. Imagina a quantidade, né, de profissionais, de professores dentro da universidade que podem tornar alunos bolsistas, que a gente falou lá no início, bolsistas que trabalham com essas bolsas, alunos que a gente sabe que são muito humildes, né, dentro da universidade pública, que precisam de uma bolsa até para manter o trabalho no dia a dia, e o favorecimento que ele pode ter com esta bolsa para se tornar um profissional que ganhe milhões no futuro. Eu acho que brilha nos nossos olhos quando sai um aluno de dentro da universidade, encontra o aluno depois, professor, olha quem eu sou. Eu disse, meu aluno, foi meu aluno, né? Os olhos brilham, né? E eu acho que isso é que faz o professor hoje, né, dizer assim, eu sou professor porque eu quero ver o outro melhor, eu quero ver, né, o outro brilhar. E é isso que eu vejo nesse tipo de pesquisa, né, e nesse tipo de luta que vem histórica, de que vale a pena, né? Vale a pena a gente lutar até sobre as diversidades, todas as condições lógico, que dentro da universidade temos o padrão burocrático. Dentro da UFRA nós temos uma burocracia imensa também, né, para favorecer um projeto. Mas além dessa burocracia, eu acho que o esforço do profissional de estar aí lá insistindo, né, eu acho que vale a pena. O senhor me falou aqui em poucos segundos uma pesquisa maravilhosa que vem de outra, que já vem de história, né, dentro da universidade.
que o favorecimento atual já é bilionário, né? Bilionário. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né, professora? É formar profissionais e se esses profissionais eles estiverem qualificados, eles realmente absorverem aquilo que é passado pelos professores da universidade, que eu acho que a UFRA tem um quadro muito bom de professores em todas as áreas. A gente consegue inserir esse profissional muito bem no mercado. Há 2 dias atrás a gente recebeu um ex-aluno nosso que insemina 50 mil vacas por ano. Então, se você botar aí, fizer um cálculozinho rápido, aí ele ganha 2 milhões de reais durante o ano. Então, o cara ele acaba em muito pouco tempo inserindo no mercado, mas claro, é um mercado exigente, é um mercado que precisa de profissionais qualificados. Dedicados também. E eu acho que a UFRA ela cumpre, de certa forma, o seu papel formando esses profissionais. Mas, claro, se a gente tiver mais estrutura, mais incentivo à pesquisa, mais incentivo à extensão, a gente consegue fazer muito mais. Sebastião, você colocou a palavra-chave aí, profissional. A importância da universidade no profissional. Hoje nós temos os nossos cursos de pós-graduação, eles são muito acadêmicos, eles formam o pesquisador e o professor. Precisamos de um curso profissional, de pós-graduação, mestrado e doutorado, porque a nossa região, hoje, além de precisar de pesquisadores e professores, precisa de profissionais mais qualificados para o mercado. Você está vendo a demanda aí, está vendo a oferta que tem, tanto na IATF, bovino e bubalino, como na fertilização in vitro. E ainda nós não temos isso. Por exemplo, o professor... ele tem que ter um coeficiente de produção científica para continuar como professor de pós-graduação. E o que a gente forma? A gente forma um aluno que vai direto para o campo. Ele vai direto para ganhar o dinheiro dele. Ele está já capacitado, mas ainda não está bem qualificado. Mas ele já encontra esse mercado fácil para ganhar o dinheiro dele. O que é que acontece? Nós, orientadores, ficamos cobrando, sim, vamos publicar o teu trabalho, sim, bora publicar a tua dissertação. Professor, estou enrolado em muita coisa. Vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a produção científica do orientador vai caindo. Então, o que é que eu coloco uma sugestão? Que se crie na universidade um mestrado profissional. Já existe a especialização, que é a residência. Mas a residência, por exemplo, em termos de reprodução, entra o quê? Entra 1 aluno ou 2 alunos. É muito limitado. É muito pouco. Então, se abrisse um curso profissional, que a gente pudesse... Esse que está no mercado direto, ele já se inscreveria automaticamente. Ou seja, nós poderíamos estar colocando à disposição no mercado um profissional mais qualificado ainda. Perfeito. Não só 1 ou 2, mas 10, 15 por ano. E a produção em relação também aumentaria, porque o professor por si só já alimentaria esse profissional mais qualificado para o mercado. Porque a UFRA, nós temos uma infraestrutura ali boa em termos, nossa fazenda. Então facilita muito para nós. Se for lá para Igarapiaçu, não é longe, também vai facilitar. Ou seja, aproveitar essa infraestrutura, tanto de animal como também de professores ainda capacitados, para melhorar o profissional e nós não passarmos de ser o maior produtor de bovino, mas também de bubalino, futuramente. Professor Nelson. O Haroldo falou uma coisa muito importante aí, que veio ao encontro do que eu falei. Nós precisamos, não só na veterinária, em toda a UFRA, rediscutir os nossos currículos, trazendo a iniciativa privada para discutir com a gente, trazendo o poder público para discutir com a gente. Eu tive a felicidade de ser diretor executivo do Fundo da Pecuária durante 5 anos, 4 anos no governo do Jatene e 1 da Anajur. E tive também, fui presidente do conselho há muito tempo. E saí na fiscalização para o interior do estado. Fui no laticínio Hilda, chegamos lá e disse, você não tem veterinário não, porque vocês não contratam? Eu digo, eu contrato sim. Agora eu quero um médico veterinário que saiba fazer queijo cuia, saiba fazer provolone de trança, saiba fazer visita... Completo, que saiba fazer bebida lá. Quem era que eu ia mandar para lá? Passamos lá em Xinguara, e fomos lá na fazenda Rio Vermelho, lá do Roque Quacliato, que é o rei do gado, né?
Aí eu vou colocar, então não tem problema, professor, me mande um veterinário, um agrônomo que saiba produzir novilho precoce. Terminação, acabamento, não tem ninguém para mandar para lá. Então é isso que eu digo, nós temos que rediscutir. Tem mercado e temos que chamar o pessoal para ocupar esse mercado. Ocupar o mercado e se preparar para o mercado dentro da universidade. Professores. Curso de pós-graduação profissional. Isso. E professores, nós já estamos quase chegando no finzinho aqui do programa. Eu acho que nós temos assuntos aí para uns 3, 4, 5 programas. Fora a vivência e a história. Eu pensei que nós estávamos no preâmbulo e fosse começar agora, mas já não chegamos nem a falar do remo, muito menos do rancho. Não chegou nesta parte. Acabou, não chegou nesta parte. Aí já vai para o remo e Paysandu. Meu rancho. Caiu para a segunda. Professor Gessivaldo, que veio no podcast passado, só queria saber do Paysandu. Aí hoje eu trago um remista, para dar uma conversa, dar um equilíbrio. Olha aí, depois eu trago um tunense, né? Tem Tuna ainda tá? Tem. Vai disputar a Série D, porque... Certo? Passou uma Kombi, a torcida tá toda lá dentro. Na Kombi? Cabe todinha a torcida toda. Mas olha, sem preconceitos em relação, porque eu digo que esporte, né? Religião e política, ninguém briga. Senta na mesa do bar, todo mundo bebe a mesma cerveja, né? Então, eu agradeço muito aqui a presença dos 3 colegas. Sou muito feliz em ter a amizade de vocês. Sou muito feliz em ter vocês dentro da universidade, engrandecendo a universidade, favorecendo. E vamos na luta lá, trabalhar no dia a dia para fazer com que a universidade seja cada vez mais reconhecida. E se Deus quiser, será ainda mais, né? E nós traremos melhorias aí para dentro da universidade que fará com que a universidade tenha visibilidade mundial, que o professor Haroldo já conseguiu há anos atrás, que eu quero a cópia desse jornal. E, né, o professor Nelson aqui eu chego em Brasília, dos ministérios, falo no Nelson direto, disse, olha... Professor Nelson fez história lá, inclusive na política também. Ministro da Pesca. Ele vai falar toda a lista aqui dos ministérios. E olha, na universidade, as filas, né, requisitando o trabalho desse profissional que entrou em 2009 na UFRA, mas olha, o senhor honrou a cadeira que o senhor sentou. Né? Substituiu o colega aí com honra e com glória e está fazendo história dentro da universidade, história dentro do Pará. Então, eu acho que aqui tem uma equipe que a UFRA só tem a vencer e a ganhar. E todos que virão daí, bora fazer com que os meninos aí valorizem o curso, né, de medicina veterinária ainda mais e saiam da zona de conforto e se dediquem ao mundo aí, passando do pequeno, médio e grande porte, que nós temos mercado para isso, né? Bom, mas para isso acontecer, nós precisamos, tá, de ter uma reitora com o perfil da professora Edilene, sabe, com muito prestígio em Brasília, com muito conhecimento em Brasília, uma pessoa que conversa com todo mundo e que pode ajudar muito a gente a conseguir o recurso para a gente poder realizar os nossos projetos. Obrigada a todos vocês. E até o próximo Papo de UFRA aí. Aguardem mais profissionais da UFRA, alunos, técnicos. A UFRA é uma só, né? Ela é de todos e todos nós trabalhamos para a UFRA, né? Obrigada, meninos.